Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês nesse evento multiprofissional tão importante sobre a doença falciforme. Nós vamos falar agora sobre tratamentos disponíveis. Bem, as manifestações clínicas da doença falciforme são inúmeras, como vocês já puderam ter visto durante esses 3 dias de evento. Em qualquer lugar do corpo onde haja sangue circulando, nós podemos ter complicações agudas e crônicas. Nós já vimos esse slide no primeiro dia e ele demonstra com clareza a possibilidade de, além de úlcera de perna, dor crônica, infecções, lesões em órgãos nobres como os pulmões, o cérebro e os rins. E tudo isso se deve àquela troca da valina pelo ácido glutâmico que nós vimos nas primeiras exposições, formando o tetrâmero solúvel, quando está com a forma oxigenada, e virando um polímero insolúvel na sua forma desoxigenada, levando à falcização das hemácias e entupimento, diminuindo a água dentro da hemácia e, assim, a sua deformabilidade, levando à vasoclusão, que leva à lesão tecidual e à destruição da hemácia dentro do vaso, ou seja, lesão de órgãos e anemia hemolítica. Isso tudo causa dor, mas o evento vasoclusivo, ele é aquilo que se demonstra para nós, aquilo que é clinicamente visível. Entretanto, nós temos, quando existe um evento vasoclusivo, nós temos adesão multicelular, inflamação, ativação de células e danos a essas células e ao endotélio, ao vaso por dentro dos órgãos, que ocorre de uma forma silenciosa em toda a vida do paciente, levando às complicações crônicas. E, mais importante do que isso, já foi demonstrado que se um indivíduo tem mais do que 3 crises de dor durante um ano, crises de dor que precisam de hospitalização, ele tem uma menor sobrevida, um maior risco de morte. O que isso traduz? Traduz que cada episódio vasoclusivo, ele leva à degeneração crônica de órgãos ao longo da vida, como a gente já teve a oportunidade de verificar aqui nestas apresentações. No Rio de Janeiro, nós fizemos um levantamento, publicado em 2018, que mostrou que a expectativa de vida, a probabilidade de sobreviver de uma pessoa com doença falciforme, analisando de 2013 a 2015, ela era aproximadamente 20 anos menor do que da população sem doença falciforme. E como é que a gente combate esse problema? Como é que a gente enfrenta essa situação? Primeiro, é necessário um tratamento multidisciplinar e interdisciplinar. Nós precisamos da presença de médicos, enfermeiros, educadores em saúde, psicólogos, de um serviço de laboratório adequado, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, uma gama enorme de profissionais. E dentro da medicina, nós precisamos de médicos da emergência, de anestesistas, de especialistas, de todas as especialidades onde os órgãos possam ser afetados. E os tratamentos que nós temos no Brasil? Nós temos a prevenção das infecções, como já foi falado, através do uso da penicilina. Nós temos, além da penicilina, nós temos as vacinas, que são super importantes para a pessoa com doença falciforme, tanto na infância quanto na idade adulta. O manejo adequado da dor aguda e crônica, que vai ser abordado pela doutora Ana Máquia a seguir. As transfusões simples ou de troca, e o transplante de células autólogas. Transplante não autólogo, o transplante de outro doador para pessoas com doença falciforme.
E o tratamento medicamentoso que nós dispomos até hoje é a hidroxiureia, e nós vamos falar um pouquinho do crisalizumab, que é o Adakveo, que é um medicamento recém-chegado na Anvisa, mas ainda não chegou para os pacientes com doença falciforme brasileiros, mas já está disponível na Europa e nos Estados Unidos. Primeiro vamos falar da hidroxiureia. A hidroxiureia é um medicamento já com muitos anos de utilização, ela já é liberada para uso na Europa, nos Estados Unidos desde 1990. No Brasil, ela já é liberada pelo Ministério da Saúde desde o ano de 2010. Entretanto, inicialmente, antes disso, nós já utilizávamos, mas não com uma receita direcionada do Ministério da Saúde para isso. E qual a importância da hidroxiureia? Ela é um quimioterápico, o que faz com que algumas pessoas tenham preocupação do uso continuado. Entretanto, ela aumenta a síntese de hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal retém oxigênio dentro da hemácia e, com isso, ela diminui a desoxigenação, ou seja, diminui aquela desidratação celular que a gente falou anteriormente. Ela também reduz a contagem de leucócitos, reticulócitos e plaquetas, diminuindo assim a questão relacionada com a inflamação. E a interação das hemácias com o endotélio, que nós vamos ver a seguir, que é bastante forte na pessoa com doença falciforme, ela também diminui. Reduz a hemólise, porque ela mantém a hemácia hidratada. E ainda libera o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador endógeno, ou seja, feito pelo próprio organismo. Bom, a hidroxiureia está disponível pelo SUS, ela está disponível no Brasil inteiro. Entretanto, nós temos um problema que a gente vai ver a seguir, mas que não é um problema só nosso. Nos centros europeus, apenas 50% dos pacientes usam hidroxiureia. Nos Estados Unidos, mais de 80% das crianças, mas muito menos adultos utilizam a droga. E aqui no Brasil, o que acontece? Apenas 40% dos pacientes utilizam hidroxiureia e nos diversos centros. Nós temos aqui o Hemorrio, onde 40% de crianças e adultos utilizam, um pouquinho mais de criança do que de adulto, mas a média brasileira de utilização é de 40%. De um medicamento que é disponível pelo SUS e que diminui a crise de vasoclusão, que nós já vimos que atrapalha em muito a sobrevida do paciente com doença falciforme. E agora a gente tem novas terapias. Aonde que essas novas terapias vão atuar? Elas vão aumentar a indução da hemoglobina fetal, que a gente já sabe que a hidreia faz, ela diminui a adesão celular, ela pode impedir o afoiçamento ou o estresse oxidativo da pessoa com doença falciforme e, dessa forma, a inflamação, diminuindo isso tudo. Os alvos de novas terapias são esses. Lembrando que a hidroxiureia atua em todos esses alvos, mas que tem um grupo de pessoas que não responde bem à hidroxiureia ou tem dificuldade de adesão. Bom, a gente vai falar agora dessa parte aqui, que é onde esse novo medicamento, o Adakveo, crisalizumab, vai atuar. Na verdade, o crisalizumab é um inibidor desta proteína que nós temos aqui, que é a P-seletina. A P-seletina, ela vai fazer a indução da colagem, vamos dizer assim, das células ao vaso. A adesão da célula ao vaso vai levar ao início desse processo de oclusão do vaso e de destruição dessas hemácias. A P-seletina, ela atua, então, nas células sanguíneas. A E-seletina, ela aumenta rapidamente quando nós temos citocinas inflamatórias, então é um processo que se autoalimenta. Ela expressa esse grupo seletina em plaquetas e células endoteliais, fazendo com que haja, então, a grudação, a adesão da hemácia, do leucócito, da plaqueta ao vaso. A P-seletina, ela está muito ativa em inflamação aguda e crônica, e nós temos uma
outra substância que ajuda a P-seletina, que é a prostaglandina 1, que também atua, que está muito forte, muito presente nas hemácias falciformes e também atua nesse processo de agregação, tá? Então, a gente está vendo aí esse mecanismo onde hemácias, plaquetas, leucócitos aí representados são colados e fazendo o início da vasoclusão. E o que o crizanlizumab se propõe a fazer? Ele, então, ele é um anticorpo anti-P-seletina, né? Agora, a partir de agora, o nosso doente falciforme também tem um anticorpo monoclonal, para chamar de seu, e ele vai inibir, então, o endotélio de se colar no leucócito, de se colar na hemácia ou de se colar na plaqueta, uma vez que ele não vai permitir que essa adesão ocorra, porque essa adesão precisa da P-seletina, e a P-seletina está inibida, está bloqueada pelo crizanlizumab. Então, ele é um anticorpo monoclonal, ele se liga à P-seletina, ele é feito via endovenosa, ele não é um remédio para ser feito na hora da dor, ele é um remédio para prevenir a vasoclusão. Então, uma pessoa que seja candidata a usar o crizanlizumab, ela vai usar o crizanlizumab nos primeiros meses de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês, e isso é um tratamento de uso contínuo. O estudo que fez com que esse remédio fosse liberado para uso, tanto no Ministério da Saúde, na Anvisa, quanto nos Estados Unidos, se chamou SUSTEM. Foi um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, significa que um grupo de pacientes utilizou o remédio em doses diferentes e um grupo de pacientes utilizou uma coisa parecida com o remédio, mas que não tinha nenhum princípio ativo dentro, para impedir que tenha qualquer sugestão da pessoa de que ele estivesse sentindo alguma coisa para bem ou para ruim, né? Então, isso aí é um estudo assim, e ele é duplo cego porque nem o paciente, nem o médico sabe quem está tomando o remédio e quem não está tomando o remédio. Tá? Esse estudo incluiu 5 centros no Brasil, nós no Hemorrio incluímos 3 pacientes, foram randomizados 198 pacientes, com idade entre 16 e 65 anos, todos eles tinham que ter tido mais do que 2 crises álgicas nos últimos 12 meses, podendo ter pacientes com até 10 crises álgicas, e era permitido o uso de hidroxiureia durante o período de estudo, desde que o paciente já estivesse numa dose constante de hidroxiureia. Tá? A randomização foi feita 1 para 1 para 1, um grupo usou uma dose mais alta de crizanlizumab, 5 miligramas, o outro grupo 2,5 miligramas, e o outro grupo não utilizou nenhum medicamento. E o que se observou? Foi uma redução muito significativa do número de crises vasoclusivas, principalmente no grupo de pacientes que usavam 5 miligramas. No grupo de pacientes com 2,5 miligramas, apesar de ter havido uma diminuição, a diminuição não foi tão significativa, mas a redução de 45% dos pacientes e uma redução de 32,6% de pacientes, o que foi extremamente significativo. Tá? Aqui nós podemos ver pacientes que se beneficiaram e que usavam hidroxiureia concomitantemente. Pacientes com 5 miligramas, 40% desses pacientes não tiveram qualquer crise vasoclusiva durante o período de observação do estudo. Os efeitos adversos mais comuns que foram observados foi dor de cabeça, dor nas costas, náuseas, dor articular e dor nas extremidades. Mas nós podemos observar que isso aconteceu não significativamente em número maior do que os pacientes com placebo. Então, não é um efeito direto da droga, mas sim um efeito da própria doença falciforme, levando a esses eventos. Em resumo, o correto manejo da crise vasoclusiva é fundamental para modificar a história natural da doença falciforme, uma vez que nós vimos que quanto mais crise vasoclusiva
maior a chance de morte precoce. Segundo, é para a gente refletir, porque a despeito de termos disponibilidade de hidroxiureia, apenas 40% dos pacientes utilizam hidroxiureia. O Adakveo, o crizanlizumab, quando disponível, vai aumentar certamente a possibilidade da gente reduzir a frequência de crises, principalmente nos pacientes SS com dor, ou aqueles que não podem usar hidroxiureia, e sabendo que ela está liberada a partir dos 16 anos. Existem estudos em andamento para que novos medicamentos, novas faixas etárias de crianças e adolescentes possam ser contempladas, mas esses estudos ainda não estão concluídos. Ele está disponível em dose única de infusão intravenosa. Então, lembrar que o paciente não vai tomar quando tiver dor, ele vai tomar para não ter dor. E não podia deixar de finalizar com essa observação, que a adesão que nós não temos à hidroxiureia, ela pode se refletir na mesma não adesão ao medicamento novo que está sendo oferecido, será oferecido, né? Ainda não está disponível, será oferecido para os pacientes. E precisamos ter adesão dos médicos em prescrever, em convencer o paciente do uso e, sobretudo, do paciente, que deve ir ao centro de infusão, no início a cada 15 dias e depois a cada mês, a despeito de não estar sentindo nada. Isso daí vai ser um grande desafio. E, para finalizar agora, só lembrando que o medicamento já está disponível na Anvisa, mas para uso ele ainda vai ter que ter o preço definido, que não está definido ainda. Espera-se que esse preço de custo dele seja definido nos próximos meses. Depois ele vai para incorporação no SUS, e só então ele estará disponível para os pacientes. Nós ainda aguardamos por volta de um ano para que nós possamos estar com o Adakveo dentro do nosso arsenal terapêutico. Era isso, obrigada.